Amém, irmãos? Pode assentar. Bom, estarmos juntos nessa virada de ano, não é? Nesse tempo aqui. E falando em virada de ano, quero meditar hoje com vocês, então, sobre o tema fim de ano sem dezembrite, né? Quem sabe o que é dezembrite? Ninguém, nem eu. Vamos tentar descobrir juntos, então, esse negócio de dezembrite. Mas, com certeza, você já tem algumas reações dessa dezembrite, né? Não é nenhum termo oficial, né, da psicologia ou da psiquiatria, não é nenhum transtorno ainda, né? Daqui a pouco vão criar, com certeza, algum tipo de transtorno, mas são sintomas que sempre acontecem conosco em dezembro. Quem já percebeu naquele fim de ano que dá aquela ansiedade, aquela preocupação, alguns sentem até uma angústia, né, por causa da mudança do ano, aí tem as festividades, né, você vai encontrar familiares, às vezes já não está muito bom uma coisa ou outra, né, tem que lidar com as famílias, com as questões, com os problemas que toda família tem. Então, é isso que tem sido falado de dezembrite, né? O it é de inflamação, né? Então, são sintomas que têm sempre acontecido no mês de dezembro conosco. E todo mundo passa, e às vezes a gente não percebe. Chega no fim de ano, é a mudança de ano. Se você pegar alguma pessoa que tem alguma sensibilidade mais de saúde mental, emocional, isso vai ainda agravar um pouco mais. Então, a própria mudança de ano, quando se fala em mudança, aí já a pessoa já perde o chão, já meio que desestabiliza. Por quê? Porque tem essa dificuldade, é normal da gente. E aí a gente chega no fim de ano, vem as mudanças, vem as festividades, presentes, e aí você começa a olhar para trás e lembrar que aquelas metas que você tanto planejou, e você, quem sabe, não cumpriu nenhuma delas, ou quase nenhuma delas, aí surge aquela frustração. Nossa, eu pensei tanto para a minha vida, pensei em fazer isso, fazer aquilo, não fiz, pensei em fazer atividade, e hoje é o último dia do ano, eu não fiz atividade física quase nenhum dia, e aí surge aquele sentimento de frustração na gente. Isso tudo, esses sintomas são chamados de dezembrite. Você queria aquela promoção no trabalho, queria crescer mais, queria avançar mais, e de repente não aconteceu como você queria. A gente queria ver a igreja mais avançando e tal, os ministérios, e de repente não aconteceu como a gente queria, e aí vem então esses sintomas da dezembrite, né? As angústias, as tristezas, porque é normal que a gente tenha aquele tempo de reflexão e de parada no fim de ano. Afinal, né, essa virada é para isso. A gente sabe que é só mais um dia, né? Amanhã é mais um dia. Mudou. Mas a coisa de criar o ciclo do ano é para a gente, né, planejar esses ciclos da vida. Assim como você tem a semana, você tem um mês, você tem um semestre, você vai ter o ano. Mas é impressionante que já tem sido falado bastante sobre isso, né? Os profissionais têm analisado esses sintomas que são reais, chamados aí de dezembrite. Então, quem sabe alguns de nós, para dizer que a gente não tem nenhum tipo de sintoma, a gente foge de qualquer tipo de expectativa. Fala, não, eu não ligo para nada, é só mais uma virada de ano, eu não fiz nenhuma meta, eu não tenho nenhum projeto, e aí eu vou para a festa, vou para a virada, para a gente não ficar preocupado. Isso também não vai ser a solução, porque não é fuga, né, da mudança de ano e das coisas que aconteceram nesse ano que vai ajudar a gente a estar resolvido com a vida. O que na verdade precisa acontecer é a gente aprender a lidar com as coisas da vida, não é isso? Aprender a enfrentar as coisas da vida, os problemas, as lutas, as crises. Por exemplo, a gente costuma dizer então, feliz ano novo, não é assim? Isso é o tradicional, todo mundo fala. Agora, deixa eu te falar, 2026 vai ser um ano feliz. Você não vai ter nenhum tipo de problema, nenhum tipo de dificuldade. Feliz ano novo, estava até ali na nossa arte, né? Um abençoado, claro que a gente quer a bênção de Deus, mas a gente sabe que um feliz ano novo vai ser quando eu aprendo a lidar com os problemas que eu vou enfrentar em 2026.
com as minhas dificuldades pessoais, com as coisas que a vida tem para a gente, que você não sabe do que vai vir aí pela frente. Sabe ou não sabe? Eu creio que ninguém sabe. Então, o que a gente precisa é de um fim de ano sem dezembrite. Calma, respira fundo. É mais uma virada de dia, de ano. E a gente tem expectativas, tem projetos, sim, a gente tem que se planejar. Não adianta fugir, não adianta também enlouquecer com essas ansiedades, que isso não vai mudar nada na nossa vida. Mas é a gente parar, refletir, olhar para trás, como foi esse ano, a gente conseguir avaliar como a gente fez aqui na nossa última quinta de gratidão e consagração, né? Aí quando a gente olha para a gente mesmo, olha para trás, a gente consegue se avaliar. E aí quando a gente faz isso, a gente consegue olhar para frente e dizer, bem, o que eu quero mais de 2026? Quero melhorar meu ânimo espiritual, minha fé, minha saúde física, minha vida familiar. Tem coisas a melhorar, porque se a gente não tiver isso, esses planejamentos, esses sonhos a buscar coisas melhorando, obviamente a gente vai ficar acomodado, não é isso? Então a gente tem sim coisas a crescer, mas sem cair na dezembrite. Amém, gente? Estão comigo, sim ou não? Amém? Amém. Isso aí, virada de ano tem que estar alegre. Então o que a gente deve pensar em algumas coisas? Eu quero trazer somente alguns exemplos, para a gente saber de coisas que a gente tem que lidar, e a gente vai lidar em 2026 também. A primeira delas são as provações da vida. Provações, tentações. Nós vamos lidar com essas provações. Podemos ler juntos? O texto está aqui, 1 Coríntios 10, 13, diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Qual é o contexto aqui de 1 Coríntios 10? Está se referindo à vida do povo de Israel lá no deserto, indo à terra prometida. E naquela caminhada no deserto, a caminho da terra prometida, apesar de experimentarem muitos milagres, muitas bênçãos de Deus, o povo só vivia reclamando. Muitos deles inclusive nem entraram na terra prometida, muitos deles se afastaram de Deus. E aí a gente pergunta, por que eles erraram tanto desse jeito? Foi a provação que foi maior do que eles podiam suportar? Foram as lutas, as tentações que foram maiores do que eles podiam suportar? Segundo o texto que a gente leu, não sobreveio sobre vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, que não permite que você seja tentado além do que pode suportar. E ainda quando é tentado, Deus ainda provê escape. E a gente pode pensar, nossa, mas cadê esse escape que eu não vi? Com certeza Deus colocou diante de nós, e muitas vezes é a gente que não quer passar adiante, é a gente que não quer andar com Deus. Eu sempre penso o seguinte: por que a gente desobedece? Se Deus nos deu a capacidade de vencer, de andar com Ele, de obedecer, a gente desobedece porque a gente quer desobedecer. Sim ou não, gente? Porque a gente ainda é desobediente, e é por isso que a gente está aqui na presença de Deus, continuando até que venha, até que Jesus venha, até que Ele volte definitivamente. Temos que aprender a lidar com as provações da vida, com as lutas da vida, e elas vão acontecer. Um novo ano precisa colocar na nossa cabeça: eu sei que eu terei provações, mas eu vou ser uma pessoa mais resiliente, eu vou ter mais fé, mais obediência para enfrentar esse novo tempo que virá na nossa vida. Amém, gente? Aí um outro texto, ainda dentro desse tema das provações, é Tiago 1,13, que eu gosto muito. Vamos ler: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Olha o que o apóstolo Tiago diz. Se isso já era dito naquela época, gente, é porque as pessoas daquela época eram como nós, gostam de justificar as coisas.
Ou foge das coisas, ou ficam entrando em sintomas aí de desembrites. Não adianta a gente dizer foi Deus que permitiu isso. Deus não permitiu você cair. Deus não permitiu essa coisa. As lutas, as provações fazem parte da vida. E a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que a vida humana aqui na terra, nós temos lutas, dificuldades. Aí a gente diz, esse foi o melhor de Deus. Gente, a pessoa partiu, morreu, foi o melhor de Deus, foi propósito de Deus. A gente morre porque o ser humano pecou e a morte faz parte da vida humana. A gente infelizmente tem essas situações, essas provações, essas lutas, e a gente precisa aprender a lidar com elas. Amém ou não amém? Então esse negócio de dizer, foi Deus permitiu isso, Deus permitiu eu cair, não. Foi para eu aprender algo. Você poderia aprender sem ter feito essa besteira. Eu poderia aprender sem ter caído nessa luta, nessa dificuldade. Então não bota o nome de Deus numa coisa que não existe. Sou eu que preciso aprender a lidar com provações. Aprender a lidar com o dia a dia. Aprender a lidar com as situações da vida que vão acontecer constantemente. E aí a gente vê ainda aquele ditado que a gente usa muito, que errar errar é humano. E no meio gospel, no meio da igreja, a gente fala como? A carne é fraca, usando um versículo de forma errada. Porque não foi isso que Jesus quis dizer. Ele quis dizer, vocês estão prontos, no Espírito vocês estão preparados, mas continue em oração, porque a carne é fraca. Então, não acho que vocês não precisam buscar mais. E aqui é que está muita gente, muitos cristãos, eles foram abençoados por Deus, aí ele acha que ele não precisa mais andar com Deus. Não é verdade, Sara? Você viu? Amém? Primeira coisa, para a gente ter um fim de ano sem desembrites, vamos aprender a lidar com as provações. Vamos enfrentar isso, gente, não adianta. Né? Você vai enfrentar situações, vai enfrentar questões familiares, provações de todos os tipos. Ok, gente? Estão comigo, sim ou não? Feliz 2026, com provações aí pela frente. Não? Hã? Teremos ou não teremos, gente? Com provações. Agora, quem sabe vai ter uma Priscila mais fortalecida no Senhor. Vai ter um Ronaldo mais fortalecido no Senhor. Com as lutas, com as dificuldades que enfrentaremos. Gente, a vida é difícil. Até para nascer, a gente já nasce chorando. Você tem que chorar para nascer. Isso é a vida. A vida tem suas dificuldades. Mas quando a gente aprende a viver, aprende a lidar com as dificuldades da vida, você vive melhor. Amém, gente? Correto? Então, um fim de ano sem desembrite, aprendendo a lidar com as nossas provações. Tem uma outra coisa, outra realidade da vida que a gente precisa também enfrentar e passar. Outra crise que a gente sempre vai passando na vida. Eu quero ler 1 Coríntios 12, 7. São as fraquezas. Esse texto também é conhecido. Vamos ler juntos? Para impedir Ok, nós conhecemos esse texto. Eu só quero basta esse texto para a gente lembrar que existe fraquezas. Qual era a fraqueza do apóstolo Paulo? Que a gente não sabe o que aconteceu. Ele chamou aqui de espinho na carne, mensageiro de Satanás, um termo tão forte, né? O que a gente sabe no texto é que foi algo aqui dado por Deus. Deus deixou nele para impedi-lo de exaltar, de se gloriar, de se achar o bonzão. Forte, não é isso? Uma coisa real, gente, quando a gente vem para Cristo, para Jesus, muitas coisas a gente vai mudar, Deus vai nos libertar, porque a verdade liberta. Agora, tem coisas que ficam na nossa vida. Tem situações, tem fraquezas, tem pontos fracos que vão ficar na gente. Para quê? Segundo o apóstolo Paulo, segundo o texto de Coríntios, para impedir ele de exaltar. Para cada um, às vezes, Deus está te ensinando a depender dele.
Tem gente que fala assim, ah meu Deus, aí vai ter agora essa mega da virada, né? Se eu ganhar, imagina um bilhão, pronto, vou resolver todos os meus problemas. Se fosse assim, não teria gente milionária se matando e vivendo no inferno e muitos outros problemas. Às vezes Deus não permite a gente ter uma condição melhor, até para a gente não se afastar de Deus. Às vezes você tem uma fraqueza que todos nós temos, e a gente precisa aprender a lidar com essas fraquezas. Às vezes a gente não reconhece nossas fraquezas. Às vezes a pessoa que vem de uma dependência química, alcoólica, né? Às vezes tem gente que é liberto na conversão. Tem gente que fica aquele ponto de atenção. Aí cada pessoa precisa aprender a lidar. Ei, lembre bem, você não é a Mulher Maravilha. Você não é o Superman. Você tem fraquezas. Você é esforçado, é o bonitão de Deus e tal, você é uma pessoa guerreira, mas você tem fraquezas. A gente precisa aprender a lidar com nossas fraquezas. Parar de querer dar uma de fortão, de bonzão, de super-herói. Ser cristão não é ser um super-herói, achar que a gente pode tudo. Não, ser cristão é reconhecer as nossas fraquezas diante do Senhor. Ok, gente? Vamos enfrentar fraquezas em 2026. Aprender a lidar com essas fraquezas, com essas dificuldades que nós vamos ter na nossa caminhada, na área familiar, na área de relacionamentos, área sexual, financeira. Não é isso? Quem sabe alguns já enfrentaram as fraquezas agora nesse fim de ano, né? Gastaram mais do que tinham, mais do que podia. É a dezembrite deixando todo mundo angustiado, todo mundo compulsivo, né, pelas compras. Nós temos que aprender a lidar com fraquezas. Parece tão engraçado, porque assim, parece que a vida de santidade, a vida espiritual, é você aparentar ser um mito para as pessoas, uma pessoa distante, né? Por isso alguns pregadores, sempre distante do povo, aquela figura, né, diferente do povo, máxima, poderosa, como se tivesse algum ser humano que não tenha fraqueza. Até o próprio Senhor Jesus Cristo, quando esteve na terra em corpo humano, foi tentado em todas as áreas. Ele sim não pecou. Quem sabe alguns de nós achamos isso, que a gente não peca, que a gente nem tem fraqueza. Quem sabe se você não conhece as suas fraquezas, aí eu vou te dizer, você está sendo muito fraco. Quando a gente não conhece as nossas próprias fraquezas, ou seja, a gente não se conhece. Estão comigo, sim ou não? Amém? Vamos continuando. Outro ponto, para a gente lidar em 2026, para ter um fim de ano sem dezembrite, são as nossas limitações. É diferente, né? O texto de Êxodo 4:10, vamos ler juntos? Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Só para a gente lembrar um pouquinho aqui, Moisés ali quando é chamado por Deus, para ir falar com o povo de Israel, que Deus vai libertá-lo do Egito, né, ele ficou questionando a Deus: Senhor, esse povo não vai acreditar em mim, como é que eu vou chegar lá dizendo, Deus me enviou aqui para vocês? Aí aqui no capítulo que a gente leu, Deus deu vários sinais milagrosos para Moisés. Por exemplo, ele pegou a vara, né, pega a sua vara aí, e ela virou uma serpente. E aí ele lá de novo pegava na serpente e voltou a ser vara. Aí ele botou a mão no peito, coloca a mão no peito, a mão ficou leprosa. Aí ele falou: tira a mão agora, a mão ficou curada. Aí ele foi lá e tocou com a vara nas águas, né, do Rio Jordão. Aí toca na água, a água ficou toda contaminada, toda sangrenta. Toca na água, a água purificou. Deus foi dando vários sinais para Moisés, para que comprovasse que Deus estava com ele, como Moisés pediu, inclusive. E aí depois de tudo isso, Moisés chegou e disse: ah, Deus, mas eu não tenho facilidade para falar. Era uma limitação dele, é interessante. Mas, diante de tudo que Deus mostrou para ele, de todo o poder que Deus está dando a ele, ele chegou e voltou atrás. Primeiro ele pediu sinais, comprovações, e Deus deu.
Aí Deus dá, ele volta na sua limitação e diz, mas eu nunca fui bom de falar, eu não sei falar direito. Aí Deus fala, mas quem é que deu boca? Quem é que dá sabedoria? Não sou eu vou estar contigo nessa limitação. E aí Moisés, não Deus, envia outro. Aí o texto diz que Deus se irou com Moisés. Deus também se ira. É bravo isso ou não? Deus se irou com Moisés. Não, você está brincando comigo, rapaz. Então a gente tem que também lidar com nossas limitações. Aí Deus vai então, e é interessante aí a paciência de Deus. Então tudo bem, chama seu irmão Arão, que fala melhor, e ele vai contigo. Pois o Arão é que deu tanto trabalho no ministério de Moisés depois. O que é isso? Não enfrentar, não lidar com suas limitações. Outra coisinha, você tem limitações. Entenda isso. Ok, gente? Todos nós temos limitações. A gente não é o tudo, a gente não faz tudo, a gente não sabe tudo. Afinal, isso é ser comunidade, membro do corpo. Eu sou membro do corpo, eu não sou o corpo sozinho. Se eu tiver alguma limitação, como a de Moisés, de falar, e Deus diz, vai, então beleza. Agora, eu não preciso fazer tudo por todo mundo, eu não tenho que saber tudo. Correto, gente? Não tente carregar todo mundo nas suas costas, não tente fazer coisas que você nem sabe, porque você é limitado. Mas quando você sabe lidar com suas limitações na presença do Senhor, aí sim, Deus te leva a avançar e te capacitar. É isso. Temos limitações, e Deus não tem problema com isso. O problema é a gente não saber lidar com as nossas limitações. Continuando. Outra área que a gente precisa aprender a lidar é o medo. 1 Reis 19:3 é um texto também conhecido. Vamos ler juntos, 1, 2, 3. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. É um texto também conhecido. Elias fez fogo cair do céu. Enfrentou os profetas de Baal. Um homem de autoridade. Ele sabia lidar com o poder de Deus, mas ele não sabia lidar com seus próprios medos. E nós precisamos aprender a lidar com os nossos medos. Todos nós temos. E ali vai Elias, fez tudo o que fez, usado por Deus, manifestou todo o poder de Deus. E aí chega a hora da morte. O homem abalou, o homem perdeu o chão, abandonou o servo dele no meio do caminho e tchau, vou cuidar de mim, tentando se salvar, tentando fazer algo por ele. Todos nós temos medos, gente, e a gente precisa lidar com esses medos, aprender a lidar com eles. Seja o medo da morte, como Elias, seja outros medos, eu não sei qual é o medo que você tem, mas a gente tem esses medos, e a gente precisa aprender a lidar com eles. Alguns deles eu prefiro continuar com eles no meu cantinho. Quando a gente chega na casa de alguns irmãos, algumas pessoas conhecidas, aí está aquele bichinho tão queridinho, né? Aqueles cachorros, Rottweiler, não sei quanto. Para mim pode ser lá aqueles mais pituquinha, mas eu fico no meu cantinho, deixo ele lá. Quem já foi mordido sabe como é que é, entendeu? Eu deixo ele no meu cantinho, o pessoal já sabe, eu vou prender porque o pastor tem medo. Tenho medo mesmo, não tenho vergonha de falar. Tenho medo de altura, é subir, pode ser alto do jeito que for, enquanto tiver o chão, joia. Mas se não tiver chão para eu pisar, aquele negócio ficar todo, sabe aquelas escadas com furinho? Quando você sobe para ver o mirante, gente do céu, a perna começa a perder a força. Subir na escada quando a gente tem que subir, e eu vou enfrentando de pouco a pouco, tá? Mas eu sei que eu tenho um limite. Chega um ponto que não vai mais. Às vezes seu medo é de se entregar mais a Deus, de buscar mais a Deus, medo de evangelizar. Tem gente que tem muito conhecimento, mas sair na rua falar com alguém, ele não consegue. Tem medo, não tem prática. Quem sabe praticando vai perder o medo.
Pois Elias, diante do medo da morte, jogou tudo para trás. Quais são os medos da gente? E é normal, o medo faz parte da vida humana, é a gente que precisa aprender a lidar com eles, é uma forma de escape mesmo, de refúgio que a gente tem. Ok, gente? Estão comigo, sim ou não? Eu me lembro de um texto, não de um texto de lutas, quando eu assistia, gostava de lutas, tinha 2 lutadores, que ele tinha um lutador muito fortão, e aí o brasileiro foi lutar com ele, e ele usou uma frase que de lá para cá eu nunca mais esqueci, que ele usou assim, se referindo ao outro lutador, ele batendo, enquanto ele está batendo, ele é como um leão, mas ele apanhando, ele é como um gatinho. E às vezes é assim que é a nossa vida, enquanto a gente está ganhando, está por cima, a gente é um leão, estou vencendo, está tudo bem, papapá, surgiu um probleminha, virou um gatinho, acabou o gás, Deus está comigo, Deus de poder, Deus é Deus poderoso, aí surge um problema, será que Deus, está entendendo? Mas o que é isso? São os medos, ok, gente, e faz parte, a gente é que precisa aprender a lidar com os nossos medos, amém? Eu garanto para você que a gente não ora muito sobre esses assuntos que eu estou falando aqui, a gente não fala essas coisas com Deus, a gente não conversa sobre essas coisas com Deus. E aí, continuando, outra área que a gente precisa aprender a lidar, para ter um fim de ano sem dezembrite, são as lamentações e reclamações. E eu vou dizer já porque eu coloquei as duas juntas. O primeiro texto que eu quero ler com vocês, Lamentações 3,19, vamos lá, 1, 2, 3. Olha só, o profeta Jeremias aqui, ele teve o apelido de profeta chorão, e não pôde nem reclamar de bullying, teve que aceitar, ser chamado de profeta chorão. Por quê? Por causa das suas lamentações, tanta lamentação que ele escreveu um livro só sobre as lamentações. Mas quando a gente olha para a história do profeta Jeremias, foi uma missão muito difícil que ele teve, de pregar, e ninguém se converter, o povo não voltar a Deus. A missão de Jeremias foi uma missão muito dura, muito difícil. Eu vou dar só um exemplo, em Jeremias 29, no texto de Jeremias, 29, capítulo inteiro, do versículo 4 em diante, eu garanto que vocês conhecem o versículo 11 e 12, que diz assim: eu sei os pensamentos que tenho para vós, pensamentos de paz, não é assim? Essa parte a gente conhece, mas a gente não lê o texto inteiro, que começa lá no versículo 4, que foi uma carta de Jeremias, que Jeremias escreveu para o povo, dizendo que eles iam ficar os 70 anos na Babilônia. Deus mandou Jeremias anunciar ao povo, que estava lá cativo na Babilônia, que eles iriam ficar lá por 70 anos. E os outros profetas no meio do povo, todos os outros profetas no meio do povo, dizendo que não, que Deus ia dar a vitória, que Deus ia libertar naquele momento. Com quem se acha que o povo ficou? E aí Jeremias teve que aguentar tudo isso, pregar a verdade que Deus manda, e sofrer na mão do povo. Então quando a gente fala de lamentar, a gente sabe das coisas que a gente passa, e não está errado, gente. Quem sabe você está queixando, não queixando, se lamentando de alguma coisa, por uma perda, por uma dificuldade que teve, uma luta, a vida está difícil, coloca isso diante de Deus, fala com Deus, porque a gente vai ver também em Jeremias, que ele também soube olhar para a vitória, para as mãos de Deus também, para o que Deus fazia por ele. Mas se você está triste por algo, fala com Deus, se lamente, fala com Ele, abra teu coração. O ruim e o que não deve acontecer é a parte da reclamação.
E aí sim está um grande problema. E a gente precisa também aprender a lidar com isso. Lamentações e reclamações. E aí o texto que eu quero citar da reclamação é voltando lá em 1 Coríntios 10, versículo 6. Diz assim: essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Voltando aqui ao mesmo texto, lá de Israel no deserto, que eles viram tantos milagres, tiveram tantas experiências com Deus, e eles só murmuraram, só reclamaram. É diferente você lamentar de situações, da sua dor, da dor do outro, e um povo que vive só murmurando, reclamando. Ele pode ter o que for que está reclamando, ele pode ter o que for que está murmurando. Isso é ingratidão, isso é incredulidade, e isso aconteceu com o povo de Israel, e o texto diz para nós que isso sirva de exemplo para nós, que a gente não entre por esse caminho, que a gente aprenda a lidar com isso, que às vezes a gente está reclamando de barriga cheia, a gente está reclamando de coisas que a gente não tem direito diante de Deus. Ah, Deus não me deu aquela bênção que eu tanto busquei. Gente, vamos ser sinceros, vamos ser reais. Em primeiro lugar, daí a gente precisa estudar mais a Bíblia. Em primeiro lugar, Deus não tem obrigação de nos dar nenhuma bênção. Em primeiro lugar, porque nós somos pecadores e estávamos todos mortos em delitos e pecados. Sim ou não? Um verdadeiro cristão, quando ele se converte, ele entende que Deus não tem obrigação nenhuma com ele. Mesmo assim, Deus o amou tanto que providenciou a ele salvação e salvação eterna. Então a pessoa que verdadeiramente se converte com o evangelho puro, bíblico, ele vai chegar diante de Deus e só vai agradecer pelo bônus, pelo grande presente da salvação. Não tenho nada a reclamar, porque o Senhor me deu tudo. Eu estava morto e o Senhor me deu vida. Eu estava em pecado e o Senhor me perdoou. Eu estava no inferno e o Senhor me tirou de lá. E mesmo assim, o Senhor ainda me ajuda nas minhas lutas nesta vida, nesta terra. Mesmo assim, o Senhor está comigo. O Senhor diga: não temas. O Senhor anda comigo em cada dia, em cada situação, como bônus, como privilégio, por misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. E aí, muitas vezes a gente ainda anda sem entender toda essa gratidão que a gente deveria ter diante do Senhor. Então, outra área que a gente precisa aprender a lidar é com as lamentações e reclamações. Mas para continuar e não demorar muito, outra área que a gente precisa aprender a lidar, vou chamar aqui de baixa autoestima ou insegurança. E o texto que eu quero lembrar a vocês é o texto de Josué 1:9, que diz: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Espera aí, Léo. Josué ficou inseguro? Josué teve baixa autoestima? O que a gente vê nos comentaristas é exatamente isso. Josué andou com Moisés ali todo o tempo, foi guerreiro em todo o tempo, mas a hora que chegou, que ele teve que assumir o posto, ele teve que assumir a responsa, parece que ele ficou abalado. E aí por isso que vem Deus: não temas, seja forte e corajoso. Vem Deus trazendo ânimo, trazendo encorajamento, e a gente é assim mesmo, gente. Aí você está louco por aquele trabalho, aí você vai assumir aquele trabalho, aquele posto, vem aquela insegurança. Aí você está louco por aquela conquista, por aquela viagem, aí você vai viajar, vem aquela insegurança. É normal da gente. Agora, se a gente não aprender a lidar com essas inseguranças ou com essas baixas autoestimas, isso vai nos prejudicar.
Deus está dizendo, olha, tenha ânimo, eu estou contigo, eu estou com a sua casa, eu estou com a sua família, eu tenho te abençoado, eu tenho te ajudado na sua saúde, no seu trabalho, mesmo diante das lutas, das dificuldades, mas eu prometi que eu estaria com você até o fim dos tempos e eu estou. Mas a nossa baixa autoestima, a nossa insegurança, fica botando a gente aonde? Lá embaixo. Eu não sei, será mesmo? Será que Deus está comigo? Será que eu sou capaz? Será que isso? Será que aquilo? Será que não sei o quê? E aí chega dezembro, pronto, aí vira dezembrite, aí o negócio, né, dá uma somatizada e aumenta. Parece que você não tem jeito, que nada serve, que nada aconteceu na sua vida, e você fecha os olhos para tudo que você está vivendo com Deus. Então a gente precisa aprender a lidar com as nossas inseguranças, que vem desde o berço, né, que vem desde a nossa criação, a gente traz isso desde cedo, e aprender a lidar com elas. E trabalhando, vai mudar tudo, vai ficar 100%? Eu acredito que não, nenhuma dessas áreas, porque enquanto estivermos aqui, enquanto Jesus não voltar, ou a gente for para a glória, a gente precisa aprender a lidar e viver com essas situações a cada dia na nossa caminhada, para a gente ter um novo ano sempre abençoado, aí sim, aprendendo a lidar com cada uma delas, amém, gente? Amém. O amém foi fraco, amém? Amém. Podemos orar sobre essas coisas então?